aí, pessoal, tudo bom? Em uma tarde aparentemente tranquila, na pacata vizinhança de Jacksonville, Flórida, uma menina de apenas 8 anos saiu para brincar e nunca mais voltou para casa. Seu nome era Maid Clifton. Por 6 dias, a cidade inteira mergulhou em desespero, enquanto buscas incessantes revelavam apenas silêncio e mistério. Amigos, vizinhos e até estranhos vasculharam cada canto da cidade em busca de respostas. Só que ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A maneira que ela foi encontrada foi horrível e assustador. Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores que já chocaram os Estados Unidos. Por isso, prepare seu coração, porque quando o assunto envolve crianças, acredito que, como eu, vocês também devam ficar sensibilizados. Mas antes de aprofundarmos nos detalhes, peço com grande carinho que nos dê uma forcinha aqui no canal. Aqui nós somos novos. E para vocês que gostam desse tipo de assunto, True Crime, Assustador, Sobrenatural, aqui eu entrego vídeo novo toda semana. E eles dão um trabalhão danado para estar fazendo, gente. Então já deixa um like logo no começo do vídeo para que o YouTube continue nos entregando para mais pessoas. Já se inscreva, caso não seja inscrito, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? Maid Clifton nasceu em 17 de junho de 1990, na cidade de Jacksonville, Flórida, filha de Steve e Sheila Clifton. Ela era uma menina cheia de vida, apaixonada por esportes, talentosa no piano e se destacava como dançarina e jogadora de basquete, mostrando talento e energia em tudo o que fazia. Era uma menina admirada por todos, por ser uma excelente filha e aluna, e na escola, Maid era carinhosamente apelidada de a médica, devido à sua personalidade cuidadora. Maid tinha uma irmã mais velha que ela, chamada Jéssica, de 11 anos, que, por sinal, era sua melhor amiga. As duas cresceram em um ambiente típico dos anos 90. Naquela época, era comum as crianças desfrutarem de liberdade para explorar o bairro e brincar pelas ruas sem supervisão constante. A confiança que os pais tinham na segurança da comunidade era bem maior e diferente do que é hoje. Eu vejo próprio por mim mesma, que tive esse mesmo privilégio de poder ficar até tarde na rua sem problema algum. Não existia nenhum sinal de perigo. Já hoje, misericórdia, isso é algo totalmente impossível. Maid e seus amigos adoravam jogar basquete, beisebol, golfe e inventavam mil maneiras para se divertirem, vivendo realmente intensamente, aproveitando uma época em que a tecnologia ainda não dominava a rotina das crianças. Não existia celular, internet para se divertir. O negócio ali era rua. Mas foi então, no dia 3 de novembro de 1998, um dia típico para a Maid, que estava com seus 8 anos, que após chegar da escola, pediu para ir brincar na rua. Seus pais concordaram, no entanto, que retornasse para jantar com a família. Maid vestiu sua camisa de basquete vermelha favorita, com seu nome estampado nas costas, e foi para a rua brincar. Ela saiu de porta em porta chamando pelos amigos, porém naquele dia todos estavam ocupados, então Maid decidiu se divertir sozinha. Mas depois de algum tempo, alguns de seus amigos se juntaram a ela. Eles começaram a brincar com bolinhas de golfe, mas com o tempo as bolinhas se perderam. Isso já era por volta das 17 horas. E Maid se ofereceu para ir buscar mais em sua casa, que ficava apenas 3 portas de distância dali. Então seria algo rápido para ir. E as outras crianças ficaram esperando até ela voltar na rua. O que seus amigos e todo mundo não imaginavam, que essa seria a última vez que ela seria vista com vida. Maid chegou a ir até a sua casa, só que sua irmã Jéssica estava treinando piano e pediu com educação para que voltasse para fora brincar. Para não atrapalhar, ela concordou, dizendo que procuraria as bolinhas de golfe em outro lugar ou avisaria os amigos que não as havia encontrado. Porém, depois desse breve momento, foi onde tudo aconteceu.
Por volta das 18h30, Sheila, mãe de Maddie, estava terminando o jantar e pediu para que Jessica fosse chamar a sua irmã. Ela saiu de casa com sua bicicleta e foi procurar por ela. E chegando perto de seus amigos na rua, viu que ela não se encontrava junto deles. E eles disseram que ela já tinha ido embora para casa fazia muito tempo. Preocupada, Jéssica deu várias voltas no quarteirão, chamando, gritando aos quatro cantos seu nome, só que não teve sucesso algum. Desesperada, Jéssica voltou para casa e contou aos seus pais que não conseguia encontrar Maddie em lugar nenhum. Foi então que Sheila e Steve, preocupados, ligaram para a polícia e declararam Maddie como desaparecida, relatando que a sua última aparição foi por volta das 17 horas. Em poucas horas, todos os vizinhos começaram a percorrer o bairro em busca de Maddie, enquanto a família Clifton, em pânico, também se mobilizava. Munidos de lanternas, chamavam em seu nome incessantemente e continuaram a procura por várias horas, mas não encontraram nenhum vestígio dela. Nada, nenhuma pista. Os primeiros 7 dias do desaparecimento de Maddie foram desesperadores, pois, pelas estatísticas, a chance de encontrar uma criança viva diminui significantemente a cada 6 ou 8 horas. E quanto mais tempo passa sem uma localização, maior a probabilidade de encontrar um corpo em vez dela viva. No primeiro dia, a polícia entrevistou os vizinhos e as crianças que brincavam com Maddie. Todos confirmaram que ela foi buscar bolinhas de golfe e não voltou. Muitos vizinhos nem a viram, já que ela brincou por menos de 2 horas ali e alguns nem estavam em casa nesse período. O caso de Maddie tomou uma grande repercussão, ganhou destaque nacional e milhares de pessoas se envolveram nas buscas, com inúmeros cartazes sendo espalhados com a foto de Maddie e com alguns detalhes sobre ela. E, inclusive, na foto, ela estava usando a mesma camiseta de basquete vermelha que vestia no dia do desaparecimento. Com isso, o tempo foi passando e nenhuma pista da menina foi encontrada. E, imediatamente, isso levou a polícia a concluir que o responsável pelo possível sequestro de Maddie provavelmente era alguém da vizinhança. Então, todos se tornaram suspeitos e a polícia passou a investigar mais a fundo a vida de cada um deles. Só que um homem, em particular, se tornou o principal alvo das investigações. Larry Chrisman, um vizinho de 45 anos que morava a apenas 3 casas em Maddie. Ele tinha em seu histórico 2 acusações por agressão sexual, mais de 15 anos antes. Embora as acusações tenham sido retiradas em ambos os casos por falta de pistas, mesmo assim, isso foi mais que suficiente para ele se tornar um suspeito óbvio pelo caso de Maddie. Porém, no dia do desaparecimento de Maddie, Larry se encontrava presente na rua enquanto as crianças brincavam. As próprias crianças e outros vizinhos confirmaram que depois que Maddie foi embora, ele permaneceu ali. Mas mesmo assim, ele foi levado para interrogatório, onde passou por um detector de mentiras. Só que, para o seu azar, acabou que tendo um resultado desfavorável, que acabou que só aumentando a desconfiança sobre ele. A polícia, por fim, fez uma busca em sua casa, onde nada foi encontrado, descartando assim a suspeita sobre ele. A comoção na comunidade só aumentou, ainda mais por se tratar de uma criança de 8 anos. E continuaram a percorrer o bairro com a ajuda de investigadores e cães farejadores. Eles vasculharam tudo, desde bosques à lixeira da vizinhança. A polícia começou a passar 24 horas na residência da família, tentando descobrir qualquer notícia ou evidência possível. Com a dificuldade toda com o avanço da investigação, a polícia resolveu envolver o FBI no caso. E, como incentivo de informações, eles chegaram a oferecer uma recompensa de $100.000 para quem conseguisse trazer Maddie de volta para casa com segurança. Foi então, em uma terça-feira, dia 10 de novembro, após uma semana de buscas intensas, o corpo de Maddie foi encontrado por uma vizinha chamada Melissa Phillips. Ela morava exatamente na casa à frente da de Maddie.
A família Phillips consistia em 3 pessoas morando na casa: Melissa, a mãe, Steve, o pai, e Joshua, o filho de 14 anos. Os Phillips tinham mais 2 filhos, só que mais velhos, que já haviam saído de casa antes mesmo de Joshua nascer. Porém, eles praticamente mal iam visitá-los. Enfim, os Phillips eram muito próximos da família de Maid e, assim como outros vizinhos, eles também estavam presentes nas buscas incansáveis por ela. No entanto, 7 dias depois de seu desaparecimento, após a saída de seu filho para a escola, Melissa percebeu um cheiro muito forte vindo diretamente do quarto de Joshua e resolveu começar a faxina da casa por lá mesmo. Joshua possuía uma gaiola com diversos pássaros em seu quarto, e como ele não cuidava muito bem da higiene da gaiola, seu quarto nunca tinha um cheiro muito agradável. No entanto, aquele odor era um pouquinho diferente, um pouquinho mais forte do que o normal. Enquanto organizava o espaço, ela percebeu um líquido vindo direto da cama, que era estruturada de madeira, e seu colchão era aqueles d'água. Ela inicialmente pensou que o colchão estivesse vazando e que a água em si era o causador do odor. E, para sua surpresa, ao levantar o colchão para verificar melhor, se deparou com um pé. Horrorizada com a situação, de imediato ela ligou para o seu marido, mas como ele estava no serviço, não atendeu sua ligação. Foi quando ela lembrou que os policiais estavam presentes na casa dos Clifton. E por mais difícil fosse toda aquela situação, ela logo saiu correndo, chamando por eles. Apesar de todo o nervosismo presente, ela explicou o que aconteceu e quando os policiais chegaram à casa, Melissa os levou até o quarto de Joshua e assim que entraram, já sentiram de imediato o forte odor. E ao olhar sobre o colchão, encontraram o corpo de Maid ali. Ela estava parcialmente vestida, com a camisa puxada para cima e a calça e os shorts fora do lugar, e os pés ainda estavam com as meias brancas. Isso é, por 7 dias, Joshua, de 14 anos, havia dormido em cima do corpo de Maid Clifton. Diante daquele cenário, os policiais já pediram reforços e começaram a isolar o local com inúmeras fitas amarelas de cena de crime. E nesse exato momento, os pais de Maid, Steve e Stella estavam dando uma entrevista à TV, tentando passar mais informações ao público para encontrar sua filha. Com isso, a notícia de que o corpo havia sido encontrado se espalhou rapidamente e fitas roxas foram entregues a todos os voluntários das buscas. E no mesmo dia, muitas pessoas levaram flores e cartazes de conforto até a residência da família, que logo pediu a retirada dos cartazes pela cidade de pessoa desaparecida. Claro que os familiares de Maid não queriam acreditar no que tinha acontecido, mas o pior ainda estava só começando. Para compreender melhor o desenrolar dessa história, é importante conhecer um pouquinho mais sobre quem era Joshua Phillips. Joshua Phillips nasceu em 17 de março de 1984 na Pensilvânia, filho de Melissa e Steve Phillips. No início do ano de 1990, a família se mudou para Jacksonville, Flórida, onde rapidamente se tornaram conhecidos por toda a comunidade local e desenvolveram vínculos com os vizinhos. Só que pareciam ser uma família amigável aos olhos de todos, dentro de casa as coisas mudavam um pouquinho de conversa. Joshua cresceu em um ambiente marcado pela violência e especialmente devido ao comportamento do seu pai, Steve, que era especialista em computação e extremamente rígido e agressivo, especialmente quando consumia álcool. Há relatos de que ele também enfrentava vícios em drogas, o que intensificava ainda mais seu temperamento instável. Além da violência física, Steve era emocionalmente abusivo, impactando profundamente a esposa e os filhos. Joshua tinha um meio-irmão chamado Daniel, com quem tinha uma relação bem próxima, e mesmo tendo uma diferença de 11 anos, eles compartilhavam gostos bem semelhantes. No entanto, quando Steve decidiu se mudar para Jacksonville, trouxe apenas Joshua com ele, ocorrendo assim a separação entre os irmãos. Com isso, Joshua acabou se tornando um garoto mais quieto e reservado. A distância da convivência com seus irmãos e o ambiente opressivo criado pelo seu pai
contribuíram para que ele se isolasse cada vez mais, perdendo parte de sua espontaneidade e vivacidade de antes. Também temos outro agravante aqui. Steve tinha uma postura hostil em relação às crianças da vizinhança. Ele não suportava quando Joshua trazia amigos para casa sem a sua presença e exercia um controle severo sobre o filho, criando um ambiente de intimidação e medo. Então aí nos leva nos dias de fato, e a pergunta que todos devem estar fazendo: o que realmente aconteceu com Maddie naquela tarde? O corpo de Maddie foi encontrado parcialmente vestido, como eu já havia mencionado antes, com sinais bem severos de espancamentos que, pelas provas do local, causaram com um taco de beisebol e diversas facadas no pescoço e tórax. Ao analisar melhor todo o quarto, foi encontrado dentro do armário um tênis com respingos de sangue, fora que havia respingos de sangue no teto do quarto. Claro que para olhos treinados é fácil achar tais provas, pois a mãe dele chegou a limpar o quarto e nem sequer reparou nesses detalhes. O taco de beisebol e a faca foram encontrados atrás da televisão de Joshua. E o mais fora da realidade nisso tudo é que em frente à cama dele estava fixado na parede o cartaz do desaparecimento de Maddie. Vai saber o que passava naquela cabeça, olhando todo dia para aquele cartaz e saber que ela se encontrava embaixo de seu colchão. A polícia encontrou vários itens no quarto de Joshua, como incensos e sprays, usados para mascarar o cheiro do corpo de Maddie. No entanto, esses esforços foram insuficientes, porque quanto mais passavam os dias, a putrefação do corpo só iria piorar o cheiro no ambiente. Mas para a mãe de Joshua, o cheiro nada mais era que a gaiola dos pássaros. Leda engano, coitada. Mas analisando todo o ambiente, deu para concluir que o crime ocorreu dentro do quarto. E com todo aquele sangue respingado no teto, evidenciou a extrema brutalidade do crime, destacando a violência com que Maddie foi atacada. Imediatamente, os agentes se dirigiram à escola de Joshua para prendê-lo. Sua prisão ocorreu no dia 10 de novembro, causando grande comoção na escola, pois ninguém acreditava que aquele menino, aparentemente normal e muito querido por todos, fosse capaz de cometer uma brutalidade tão horrível. Na escola, ele era conhecido por ser engraçado perante aos amigos e um aluno mediano nas notas para os professores, mas nada que levantasse qualquer tipo de suspeitas. Quando Joshua foi levado pela polícia, ele contou sua versão sobre o que tinha acontecido e confessou ser o responsável pela morte de Maddie, mas que tudo não passou de um acidente. Ele mencionou que estava em casa de boa jogando beisebol quando Maddie apareceu do nada no seu quintal. Isso era por volta das 17h15 e pediu para jogar também. De imediato, ele recusou, pois tinha medo que seu pai chegasse a qualquer instante e brigasse com ele por ter mais alguém em sua casa. Mas de tanto ela insistir, acabou que aceitando. Durante o jogo, ele afirmou ter acertado acidentalmente o rosto de Maddie com a bola, que acabou caindo no chão, e ela, assustada, começou a chorar e gritar por ajuda. E com essa situação, Joshua entrou em pânico, com medo que alguém descobrisse ela ali. Ele alegou ter batido com um taco de beisebol na cabeça de Maddie para silenciá-la e a arrastou para dentro de casa até o seu quarto. Só que ela continuou fazendo muito barulho, o que aumentou ainda mais seu desespero. Então, ele afirmou que a golpeou várias vezes na cabeça mais uma vez. Ao perceber que Maddie havia desmaiado, Joshua, em um ato desesperado para ocultar o corpo, decidiu colocá-la debaixo de seu colchão d'água, mantendo-a escondida até o retorno de seus pais. Mais tarde, Joshua voltou ao quarto e viu que ela ainda fazia barulho. Foi aí que ele pegou uma faca e voltou a atacar. Ele desferiu 2 golpes em sua garganta, cortando, e depois acertou 7 vezes o seu peito. Em seguida, ele empurrou seu corpo na cama e o cobriu com o colchão, onde dormiu plenamente sobre ela por exatos 7 dias, enquanto o corpo estava em decomposição. E ainda admitiu ter comprado itens para tentar mascarar o cheiro do cadáver. Ao ser questionado sobre o que pretendia fazer com o corpo de Maddie,
Joshua simplesmente respondeu que não tinha ideia alguma, que estava apenas deixando as coisas acontecerem. Resumindo, ele não tinha nenhum plano definido após o ocorrido. Simples assim. Em questão à posição em que as roupas de Maid se encontravam, ele alegou que se desajustou enquanto ele a arrastava para dentro de casa. Eu tenho lá as minhas dúvidas, embora que exames feitos nela provem que não haviam sinais nenhum de abuso sexual. Diante de tudo isso, o que mais deixou os policiais intrigados foi que eles fizeram uma varredura completa em todas as casas da vizinhança e só naquela residência chegou a ser revistada 3 vezes e nada foi encontrado. Então eles acreditam que o odor forte da decomposição tenha sido confundido com o cheiro vindo dos pássaros de estimação que Joshua criava. O que ajudou é que no quarto de Joshua a polícia encontrou todas as evidências necessárias para construir a acusação contra ele. Joshua foi preso, acusado de homicídio em primeiro grau, e no dia seguinte ele foi levado ao Tribunal do Condado de Duval para sua primeira audiência perante o juiz, onde permaneceu em silêncio o tempo todo. Seus advogados, em sua defesa, justificou que ele, apesar de todos os fatores apresentados, ele era uma criança assustada agindo por impulso do desespero. Mas entre tudo o que aconteceu, inúmeras vezes ele mostrou frieza em seus atos, podendo ter agido completamente diferente de como agiu. Ele pode ter se descontrolado e o pânico tomado a frente? Ok, acontece. Mas isso não justifica nem diminui a gravidade da situação, o que fez com que fosse julgado e recebesse uma punição severa sobre seus atos. Poucos dias depois, no dia 14 de novembro, ocorreu o enterro de Maid. A cerimônia contou com a presença de muitas pessoas que ficaram profundamente sensibilizadas com sua história, prestando suas últimas homenagens e mostrando apoio à família, levando velas, bichos de pelúcias e flores. Eles também contaram com o carinho da Igreja Santa Rose, que criou um memorial em homenagem a Maid. No dia 16 de novembro, os promotores do caso anunciaram que Joshua seria julgado como adulto, apesar de ter apenas 14 anos. E seu julgamento ficou marcado para o dia 19 de novembro. E como ele não tinha possibilidade de pagar fiança, foi transferido para o Centro Juvenil de Duval. A autópsia realizada de Maid foi a público no dia 13 de janeiro de 1999. O relatório revelou que sua morte foi causada por múltiplos impactos contundentes na cabeça, além de fraturas no crânio, e o que contribuiu muito com a sua morte foram as facadas em seu pescoço e tórax. O legista deixou claro em seu relatório que Maid ainda estava viva quando foi colocada sobre o colchão, e como mencionei anteriormente, foi confirmado que não havia sinais de abuso sexual. Embora, em uma das varreduras de provas, a polícia achou em seu computador pessoal que Joshua, momentos antes do fatídico ocorrido, estava consumindo pornografia violenta e meia hora depois que matou Maid, voltou a assistir a pornografia. Claro que existem teorias, como todos os casos. A primeira é que ele estava consumindo conteúdo aleatoriamente antes do ocorrido e que depois do que aconteceu, para fingir normalidade, continuou assistindo, para dissipar qualquer prova. A outra é que ele se sentia atraído por esse tipo de ato e, quando encontrou a Maid, desencadeou uma reação de violência e viu ali uma oportunidade de praticar. O que podemos analisar sobre o fato das roupas dela estarem uma bagunça. Mas mesmo assim, não há vestígios de abuso. Meses depois, em 22 de abril, o juiz responsável pelo caso, Charles Arnold, decidiu transferir o julgamento para o condado de Polk, a mais de 300 quilômetros de distância de Jacksonville, na tentativa de encontrar um júri mais imparcial, mais neutro, devido à grande repercussão pública que o caso havia recebido na cidade. Porque, como sabemos, em casos assim, eles necessitam de um júri que não tenha uma opinião formada sobre o caso. Tem que entrar ali com a cabeça com zero informações. O julgamento aconteceu no dia 6 de julho de 1999 e durou apenas 2 dias. O advogado de Joshua acabou que não levando nenhuma testemunha para prestar depoimento, achando que usando o argumento que ele era uma criança assustada, que agiu por desespero, fosse o suficiente para inocentá-lo. Porém, existiam muitas provas. A confissão, o taco, a faca,
o tênis com sangue de Made, enfim, não tinham como reverter o quadro. O júri deliberou por 2 horas e considerou Joshua culpado por homicídio em primeiro grau. E no dia 26 de agosto ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E o juiz chegou a deixar bem claro que Joshua era uma pessoa horrível e que só não sentenciava ele com pena de morte porque ele tinha 16 anos e, devido à sua idade, não era elegível para a pena de morte na Flórida. Mesmo sendo novo, foi julgado como adulto por 2 motivos bem específicos. Primeiro, pelo crime extremamente brutal, e segundo, porque teve inúmeras chances de reverter a situação e salvar Made, e não fez. Uma, quando ficou nervoso e bateu com um taco de beisebol em sua cabeça. Outra, quando optou por esfaquear para silenciá-la. E outra, por ocultação de cadáver. Ele poderia ter pedido alguma ajuda, mas não o fez, mantendo seu corpo embaixo de um colchão. Um dos objetos mais perturbadores encontrados no quarto de Joshua foi uma foto de Jessica, irmã de Made, que estava escondida embaixo de seu travesseiro, revelando aí uma obsessão que ninguém tinha conhecimento. E, ao ser questionado, a família de Made disse que essa foto havia sido furtada junto com outros pertences durante uma invasão ocorrida em sua casa meses antes do crime. E com a descoberta desse item, enfraqueceu ainda mais a versão que Joshua relatou, levantando sérias dúvidas sobre suas intenções e a veracidade de suas explicações. Segundo o depoimento da família Clifton, meses antes do desaparecimento de Made, ela e sua irmã Jessica já haviam sido abordadas por Joshua com piadas de cunho sexual inapropriada. Chegaram a contar a seus pais que proibiram a terem qualquer contato com o garoto. Jessica afirmou que, mesmo assim, nunca passou pela sua cabeça essa obsessão toda que ele tinha com ela e que muito menos poderia imaginar que tivesse alguma ligação ao que aconteceu com a sua irmã. Made era uma criança extremamente obediente, então se torna improvável que ela tenha ido até a sua casa brincar, já que tinha sido proibida de falar com ele. Então a narrativa que Joshua deu não faz sentido algum, e esse agravante fez levantar sérias dúvidas sobre a veracidade de seus atos e intenções. Em 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que sentenças de prisão perpétua para menores de idade eram inconstitucionais, abrindo a possibilidade de um novo julgamento para Joshua Phillips. Esse cenário gerou temor em Jessica, irmã de Made, que afirmou: ela não terá a chance de andar nessa terra novamente. Então por que ele deveria? Anos após o crime, durante uma entrevista, perguntaram a Joshua como ele conseguiu dormir na sua cama durante os 7 dias em que o corpo de Made estava ali. Ele afirmou que, durante os 7 dias em que o corpo de Made ficou escondido, ele não pensou sobre isso, pois estava em um processo de negação, acreditando que o que havia feito não era real. Ele ainda não consegue explicar o motivo de cometer o crime e disse que, se pudesse voltar ao tempo, teria agido de maneira diferente. Em 2019, a sentença de Joshua foi confirmada pelo Tribunal de Apelações. Um psicólogo testemunhou que ele estava arrependido e reabilitado após sofrer abusos emocionais de seu pai. Embora seu crime tenha sido monstruoso, o psicólogo destacou que isso não refletia seu comportamento futuro na sociedade. No entanto, o juiz decidiu manter a sentença original, garantindo que Joshua continue cumprindo sua pena e passe o resto da sua vida na prisão. E assim, encerramos o caso de hoje. E acredito, como mencionei lá no começo do vídeo, quando envolve crianças, a coisa peca. Não tem como não dizer que é triste e com certeza deve ter mexido com vocês também. Mas eu gostaria muito de saber o que vocês acharam sobre esse caso. Me deixe aqui nos comentários a opinião e o que vocês pensam sobre as atitudes de Joshua. Não esqueçam do like e já se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!